Olá, eu sou Elenor Júnior, eu sou médico urologista e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você de uma forma geral a respeito do câncer de rim. O câncer de rim é um dos cânceres mais prevalentes do trato urinário. Estima-se que no Brasil vão ter em torno de 13 mil casos de câncer de rim a cada ano. Isso gera em torno de 2 mil mortes por câncer de rim em todos os anos. É um câncer que acomete o homem geralmente por volta ali de 50, 70 anos de idade e muitas vezes ele não dá sintoma até que a doença já esteja avançada. Muitas vezes o sintoma que o câncer de rim dá é muito comum em outras doenças do aparelho urinário. Quais são os fatores que podem ali causar o câncer de rim? Bem, o principal fator disparado é o tabagismo. Esse é o disparado o mais frequente dos doentes que têm câncer de rim. O segundo é o uso de alguma substância como asbesto, como os hidrocarbonetos, os benzeno, derivados aromáticos. Existem também uma relação naqueles pacientes que fazem a hemodiálise, também aumenta um pouco o risco. Alguns pacientes que estão obesos também aumenta o risco do câncer de rim. É um câncer também que aparece em algumas doenças hereditárias, como algumas síndromes, que aparecem tumores em outras partes do corpo e o rim acaba sendo acometido. Então, existem vários fatores, mas se você puder fixar em um, o mais comum é o tabagismo. O câncer de rim, muitas vezes, ele não vai dar sintoma. E um dos sintomas que ele começa a aparecer é o aumento do volume abdominal, muitas vezes indolor. Outro sintoma que é muito comum é a perda de peso. Mas isso também acontece com outros tumores de outras regiões. Por isso que às vezes perde-se tempo no diagnóstico. Uma outra causa comum que aparece no câncer de rim é a hematúria, o sangramento na urina. Quando o tumor necrosa ali dentro do rim, ele acaba promovendo o sangramento na urina. Então, são sinais que podem aparecer também numa infecção urinária, num cálculo renal, pode aparecer em outras doenças. Então, os sinais e sintomas do câncer renal não costumam ser muito esclarecedores. Então, a pessoa tem que ter uma alta suspeição. Como que é feito o diagnóstico do câncer de rim? O diagnóstico do câncer de rim é feito por algum exame de imagem. Hoje, como se faz muito exame de imagem para outros órgãos e os exames têm melhorado a qualidade, principalmente o ultrassom, a pessoa que está fazendo ultrassom, se ela tiver alguma experiência, ela acaba passando pelo rim e acaba vendo nódulos. E esses nódulos ali, eles aumentam o grau de suspeição. Uma vez que achou esse nódulo, esse paciente vai ser encaminhado para o urologista. E o urologista vai olhar aquele nódulo e vai detalhar mais no diagnóstico, ele vai aprofundar um pouco mais no diagnóstico. Aí ele pode lançar a mão de uma tomografia computadorizada com contraste. Aí o cara não quer usar o contraste, porque o paciente às vezes tem medo do contraste. O contraste para o tumor de rim ele é essencial, porque o tecido ele só vai diferenciar na cor quando você injeta contraste. O tumor de rim tem uma tendência a captar mais o contraste e acaba facilitando no diagnóstico. A ressonância magnética é uma opção também para o diagnóstico do tumor renal. Existem outros exames aí que são disponíveis no diagnóstico do câncer de rim, mas os mais comuns são a tomografia e a ressonância. Uma vez que fez o diagnóstico do câncer de rim, nós temos que tratar. O tratamento do câncer de rim hoje ele é um tratamento ainda predominantemente, se o paciente tem uma expectativa de vida, ele ainda é predominantemente cirúrgico. Ele pode ser feito uma cirurgia aberta, pode ser uma cirurgia laparoscópica e pode fazer uma cirurgia robótica. As três formas elas vão dar resultado. Qual que é o melhor? O melhor é o que você tem na mão e aquele que você sabe fazer e o seu médico tenha disponível naquele momento. A robótica veio como uma ferramenta nova que nós temos aí, que é capaz de pegar tumores mais profundos, tumores múltiplos, sem que haja a retirada do rim. Hoje, toda vez que nós vamos fazer uma cirurgia para um tumor renal, a gente sempre tenta preservar o máximo possível de células boas. Então a gente sempre evita ao máximo retirar o rim. Se o cara tem um tumor renal, está num polo inferior, a gente tenta tirar só ali o tumor com uma margem de segurança de milímetros, porque isso não muda, não impacta na sobrevida do doente. Então quanto menos tecido sadio a gente tirar, menor para o doente. Ok? Então a gente pode fazer a cirurgia aberta, pode fazer uma enucleação aberta ou laparoscópica ou mesmo robótica e isso vai remover o tumor. Uma vez removido, esse material ele é todo enviado para fazer o estudo, a biópsia desse material. E aí ele vai ali vai fazer um diagnóstico. Olha, pode ser um carcinoma de células renais, que é o mais comum, que é o de células claras, mas pode também ser um câncer, um tumor cromófobo, pode ser um tumor
papilar, que representa 15%, pode ser um tumor que tem ali uma variante sarcomatoide, que acaba piorando um pouco o prognóstico. Então, tudo isso é feito através do anátomo patológico, quando você remove a peça e manda para estudo, ok? E aí, de acordo com o tipo de tumor, pode ser que haja ou não uma complementação através de químio e imunoterapia, com drogas que vão agir nas células-alvo ali do tumor renal. Mas existe ainda naqueles pacientes que têm tumores periféricos ou têm alto risco para uma cirurgia, existem as possibilidades das terapias minimamente invasivas. Aí nós temos, a pessoa faz uma punção guiada por uma ultrassom ou por uma tomografia, e aí faz uma radiofrequência ou faz uma crioablação, ou seja, congela o tumor e mata aquelas células através de um congelamento ou através de uma emissão, de uma radiação, de uma vibração que acaba destruindo as células. São terapias ablativas, são terapias minimamente invasivas. Não são para todos os tumores, geralmente são para tumores menores, tumores mais periféricos e tumores que vão permitir um acesso mais tranquilo. A maioria dos casos acaba sendo tratada ainda pela cirurgia, que remove toda a doença e aí você consegue ter um material para estudo. Biópsia de rim é feita em situações especiais, onde existe uma dúvida, pacientes que têm um rim único, que tem um tumor que gerou alguma dúvida, né, você pode lançar a mão da biópsia. Essa biópsia ela pode trazer alguma luz para que a gente tente ali programar melhor o desfecho para esse doente, principalmente quando ele tem algumas comorbidades. Ok? Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te agradado. Se foi importante para você, deixa o seu like, envia para os seus amigos, para os seus conhecidos, né, que você saiba aí que tem um tumor, que está passando por esse processo, que foi diagnosticado com tumor renal. Tumor renal, hoje, na fase inicial, a sobrevida é ótima, é muito elevada, você remove por completa a doença, a pessoa vai ter uma vida completamente normal. O diagnóstico hoje tem sido cada vez mais precoce. No passado, nós fazíamos um diagnóstico do tumor renal quando ele tinha ali 8, 10, 12 centímetros, porque não havia o hábito de fazer os exames de rotina, né? Muitas vezes você fazia o diagnóstico do tumor renal, ele já tinha uma metástase hepática ou uma metástase pulmonar, ou os linfonodos ali perihilários, havia um trombo na veia cava, então eram doenças avançadas. Hoje, cada vez mais, nós operamos os doentes, né, numa fase mais precoce. Por quê? Porque existe, né, um maior cuidado, né, e os exames têm melhorado, né, e isso tem propiciado um diagnóstico mais precoce, um tratamento mais precoce e com certeza maiores chances de cura.